Olá pessoal do Nocaute, prazer estar aí conversando de novo com vocês. Hoje eu queria falar sobre a web. A web completou esse mês aqui de março 30 anos e eu queria conversar um pouco sobre esse desenvolvimento da web. Acho que o primeiro passo é a gente fazer uma diferenciação que é importante entre web e internet, não é? A web opera num nível mais superior, a internet opera num nível inferior, num nível mais infraestrutural. A web são os protocolos que podem ser livres, abertos, etc. Mas são os protocolos que governam a navegação pelas páginas, não é? Essa navegação aí que a gente faz pelas páginas que daí estão funcionando na internet. O desenvolvimento da web tem uma extrema importância e é importante a gente fazer a diferenciação entre web e internet, porque a gente precisa diferenciar os interesses capitalistas que influenciam essas duas estruturas, não é? Entender o funcionamento, que às vezes os mesmos atores podem ter interesses diferentes aí sobre a web ou sobre a internet. Mas focando na web, a empresa mais importante da web hoje é o Google, não é? Começou como uma página de busca, mas hoje é muito mais do que isso. Mas o Google se notabilizou justamente pela sua capacidade de entender como funcionava a web e contar links, não é? Contar para onde apontavam os links da internet e aí produzir uma inteligência que é a que sustenta o buscador, não é? Entendendo como as páginas se linkavam, fazendo essa contagem disso, o Google consegue direcionar e orientar a navegação na web, tem um poder enorme sobre isso. E passou a constituir seu modelo de negócio pela venda de anúncios na web. Esse direcionamento da web, o Google passou a cobrar por anúncios que se misturam às buscas que ele coloca e depois passou a cobrar pela capacidade que ele tem de absorver a inteligência, as informações das pessoas que navegam pela web, não é? Absorver essas informações da web. E essa venda de anúncios acabou constituindo algo muito parecido com o que a gente já conhece, que é com o ambiente da televisão, não é? E que diversos autores falam sobre a economia da atenção, ou seja, o que os atores capitalistas que compram anúncios buscam conseguir é a nossa atenção, capturar a nossa atenção, fazer com que a gente fique olhando para aqueles anúncios, ou no caso das empresas de internet, que a gente fique muito tempo em determinadas plataformas. Então, mesmo as mídias sociais, o Facebook, Twitter, etc., o que eles vendem é a nossa atenção, não é? Vendem para os anunciantes essa nossa atenção e vendem as informações que eles coletam da gente. Isso criou, de alguma maneira, um ecossistema que é pautado muito, que tem sido nos últimos anos, como ele tem esses interesses comerciais muito fortes e monopolistas, pautados muito pelo sensacionalismo, pelo imediato, pelo apelativo. Alguns autores, inclusive, têm falado que a humanidade, de certa forma, está tendo seu período de infantilização postergado, alongado, não é? Porque nós somos o tempo inteiro excitados, explorados psicologicamente, esse capitalismo da web explora a gente psicologicamente na nossa exposição. Então, ao ser submetido à exposição dos outros e a ser convidados a nos expormos, acabamos de alguma maneira repetindo mecanismos da adolescência de nos compararmos o tempo inteiro. E isso é uma exploração psicológica de fragilidades que nós temos aí a serviço de interesses comerciais dessas empresas. Muito da economia da atenção, a nossa atenção é capturada justamente pela exploração dessas nossas fragilidades, das nossas inseguranças, da comparação que diversos sites indiretamente pela sua arquitetura promovem entre as pessoas. Então a gente está o tempo inteiro olhando o vizinho nos olhando, ou o colega, sendo aí atiçados nessa web. Dessa forma, por essas plataformas que operam na web. Agora, a web surgiu há 30 anos atrás com perspectivas muito interessantes, muito de democratização do conhecimento, né? O Tim Berners-Lee, o sujeito que inventa a web, tem propósitos muito bons de
democratização, de liberdade, de acesso ao conhecimento e acesso à informação. O que a gente teve é a exploração capitalista em cima da web, que tem alterado essa arquitetura, tem alterado o modo como ela funciona, não é? Que vai além dos protocolos dela, mas vai dessa dinâmica dos diversos sites. Isso tem remédio? Tem remédio, e o remédio passa por um controle público, por regulação dessas empresas, por interferências nisso que nos afeta na nossa vida social e na nossa vida psicológica também. Diversos países têm falado cada vez mais fortemente disso, inclusive na meca do capitalismo e nos Estados Unidos, vários políticos têm falado da importância da gente regular essas empresas e eventualmente até quebrar elas, quer dizer, dividir elas em várias para que elas não acumulem tanto poder sobre a web, que é mais ou menos o cenário que a gente está vendo hoje, com diversos malefícios aí que as pessoas não cansam de apontar. Bom, é isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima aí.